Em especial, quero agradecer a pastor Jaderson, que carinhosamente, desde pequeno, nós chamamos de Jadinho. É uma honra, pastor, rever alguns rostos, não me são estranhos. Eu estive aqui há muitos anos atrás, tocando contrabaixo com os irmãos, na época que eu dava um pouquinho mais de trabalho, mas é uma honra também ver o nosso pastor aqui, que nos ajudou tanto, junto com meu pai, lá no São Vicente. É uma honra, prazer em revê-lo, pastor. Minha menção de honra a este homem de Deus. Vamos abrir a Bíblia. Nós vamos percorrer dois textos das Escrituras. O primeiro vai estar em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo de número 9, do verso 10. Depois nós vamos voltar para o Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vamos meditar sobre um personagem que vocês com certeza conhecem bastante, que é Jacó. Romanos, capítulo de número 9, verso de número 10. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Os irmãos tão bons de Bíblia que acharam rápido, graças a Deus. Aleluia. Vamos ler então. Verso 10 diz assim: isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, que ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Verso 16 finaliza: assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Gênesis capítulo de número 27, os irmãos podem abrir. Nós vamos meditar a respeito deste homem Jacó, a qual acabamos de ler, e ser tocados por uma porção já. Gênesis capítulo 27, verso 41. Quem achou, diga: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Aleluias. Verso 41 diz assim, a versão que eu tenho, irmãos, é a Nova Almeida atualizada: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que o seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto do meu pai se aproximam, então o matarei. E chegando aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, então mandou chamar Jacó, o seu filho mais moço, e disse: eis que o seu irmão se consola, fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça, levanta-se e vá para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. O capítulo de 28, agora um pouco mais à frente, no verso 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou perto a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, diga pedras, fez dela o seu travesseiro, diga travesseiro, e se deitou ali para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Só até aqui, amém, glória a Deus. O texto que nós temos diante dos nossos olhos, essas três porções que nós lemos, tanto em Romanos quanto no livro de Gênesis, retrata uma realidade a respeito das promessas. Eu estava muito temeroso em pregar essa mensagem hoje, porque tem algumas mensagens que Deus mexe tanto conosco, que é tão forte para nós, que eu fico questionando dia e noite, durante toda a semana, se devo trazer a reflexão que Deus colocou no nosso coração. Mas durante todo esse culto foi falado muitas vezes a respeito de promessa, do cumprimento, daquilo que nós aguardamos, ansiamos, das coisas pelas quais Deus falou ao nosso respeito, sobre as coisas pelas quais Deus proferiu a respeito de nós. E foi dito que Ele é Deus poderoso para cumprir, que Ele continua sendo Deus ontem, hoje, para sempre. Então nós estamos dentro de uma perspectiva, dentro de uma realidade desses textos que nós lemos,
a respeito de um Deus que faz promessas. Quando nós lemos o texto de Romanos, fica claro para nós, porque o apóstolo Paulo cita Malaquias, dizendo que Deus escolheu Jacó, em detrimento de Esaú. Não fizeram nada a respeito para serem escolhidos, mas assim Deus o quis. Escolheu um, e por ele colocou as suas promessas, as suas verdades, e prometeu a ele que ele seria a pessoa pela qual as promessas de Deus seriam determinadas. E nós olhamos o livro de Gênesis aqui, alguns trechos, e vimos que algumas coisas parecem que não estão funcionando, porque Deus escolheu desde menino, desde o ventre, antes de nascer. Mas quando nós lemos a sua trajetória e olhamos o que está acontecendo na vida de Jacó, parece que as coisas não batem. O cenário da promessa não é o cenário da sua realidade. O cenário pela qual Deus determinou desde o ventre da mãe não se parece em nada com aquilo que nós vemos. E é interessante, porque quando nós falamos de promessa, nós sempre pensamos, quando nós recebemos uma palavra de Deus, algo para que Deus nos coloque na onde Ele quer que nós chegamos. Nós podemos ter uma reação, e as nossas reações frente a essas promessas podem determinar como que essas promessas chegarão nas nossas vidas. Deus cumprirá os seus intentos, porque Ele é o Deus que fala e que cumpre. Mas como nós reagimos a essas promessas, pode determinar como nós iremos alcançá-las. Ora, veja bem, em diversas trajetórias das histórias da Bíblia, nós vemos o mesmo cenário, aonde Deus fala e cumpre, e as pessoas podem ter uma reação. E quando nós recebemos promessas, eu acho que é talvez algo natural do ser humano, nós queremos que as promessas de Deus se realizem, não no ano que vem, não daqui 3 anos, não daqui 10 anos, mas nós queremos de preferência amanhã. Eu quero dormir e amanhã a minha promessa chegou. Ou sou só eu aqui? Eu creio que todos nós, quando recebemos uma promessa, queremos que ela se cumpra de uma maneira talvez mais rápida do que os planos de Deus determinam para nós. Então nós não temos paciência para esperar o tempo necessário para o cumprimento da promessa. E nós não compreendemos por que Deus fala por essas vezes e se demora a cumprir. Porque nós não estamos no tempo de Deus, estamos no nosso. E para nós, se Deus falou, por que Ele não cumpre? Por que Ele continua? As coisas não mudam. Deus proferiu uma palavra, e essa palavra em mim não se cumpre, essa palavra em mim não vai. E é interessante que isso é uma realidade para todos. Jesus passou por isso. E é interessante que quando nós percebemos que nós talvez possamos não ter paciência como seres humanos, não ter paciência para esperar o tempo de Deus, o inimigo pode tomar essa impaciência nossa e usar como alvo. Jesus, o Hebreus capítulo de número 12 vai dizer que Jesus, sabendo a glória que lhe seria dada, esperou e o sofreu com paciência todas as tribulações. Só que o diabo, sabendo da ocasião do seu reinado, foi tentar Jesus. E os irmãos conhecem, durante o seu período de tentação, Jesus foi tentado e Satanás disse: olha, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Ora, a promessa já era essa. Para que Satanás queria prometer algo que Deus já tinha prometido? Os reinos já pertencem ao próprio Deus. Satanás está induzindo Jesus a dizer: olha, eu tenho algo mais rápido para te oferecer, se você prostrado me adorar. Veja que a realidade da promessa não muda. Porém, o inimigo pode fazer caso e uso dessas verdades para tentar antecipar coisas que não são para serem antecipadas. Porque tem certas coisas que nós não estamos prontos para receber. Precisamos de um tempo de maturação, precisamos de um tempo de entendimento, de alinhamento, aonde Deus possa cumprir em nós, antes do querer e o executar. Ele precisa trabalhar em nosso coração, para que quando nós entremos na terra prometida, o nosso coração não se desvie para a direita nem para a esquerda. Mas é uma realidade do nosso século, é o imediatismo, é a necessidade de ser o quanto antes, de ter o quanto antes, de desfrutar o quanto antes das promessas de Deus. E o problema quando isso acontece, e de certo pode ser que nós venhamos a pensar que precisamos ter as coisas mais rápidas na nossa vida.
é que nós podemos desprezar as próprias promessas de Deus, trazendo uma realidade que não estamos preparados para sofrer nesse momento. Veja só, o contexto que nós estamos lendo aqui. Nós temos um homem chamado Jacó, e a Bíblia diz que ele já era escolhido desde o ventre da mãe. Ele cresce com essa verdade, ele é o menino escolhido para as promessas. Ele com certeza ouviu as suas palavras, as palavras dos seus pais, que ele era um menino pela qual Deus já tinha proferido a sua vontade e o seu querer. Ele foi escolhido. Às vezes Deus escolhe a gente desta maneira. A gente acha que nós escolhemos Jesus, que nós é que nos aproximamos dele de certa forma para ter dele a sua promessa. Mas a Bíblia nos diz que ele nos amou primeiro, ele nos trouxe primeiro, ele nos elegeu primeiro nele. Nós não éramos dignos nem de estar aqui, mas estamos aqui foi porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós não temos a dignidade em nós mesmos, intrínsecas por conta do pecado, de ser alguém diante de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho, para que em nele nós cumpríssemos todas as promessas que ele fez ao nosso respeito. Foi assim com Jeremias. Jeremias 1,5 diz assim: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu vos escolhi e vos chamei por profeta nas nações. Deus já havia determinado o que seria com Jacó. Deus já havia determinado qual seria a trajetória que ele percorreria. E é interessante que Jacó, o texto, Jacó, a palavra Jacó, o nome Jacó tem um significado profundo. Significa calcanhar, ou aquele que pega ao calcanhar. A priori nós temos Jacó como enganador, mas não é assim. Quem atribui enganador foi o seu próprio irmão Esaú. A palavra Jacó, Jacob no hebraico, significa calcanhar, ou aquele que pega ao calcanhar. Nós no Brasil, nos nossos tempos contemporâneos, nós não damos tanta importância aos nomes assim. Mas essa não é uma realidade para os orientais, para o Oriente Médio. Há muito significado. Meu nome é Vinícius, por exemplo. E alguns dizem que sinônimo é voz agradável. Eu não sei se está agradável a minha voz para os irmãos, mas alguns dizem que é isso. Outros dizem que é um daqueles que trabalham nas vinícolas, daí o nome Vinícius. Mas para outros, para aqueles que estavam nesse tempo de Jacó, o nome significava muito. Eles eram gêmeos. Um nasce primeiro, Esaú sai primeiro. Quando Esaú sai, o menino Jacó está segurando o calcanhar do seu irmão. Daí o nome Jacó, aquele que pega o calcanhar. E ele vai crescer com essa frase. Não é como nós falamos Vinícius sem ter o significado. A minha esposa, por exemplo, chama Laura. O meu filho chama Daniel, e eu coloquei esse nome exatamente porque significa Deus é meu juiz que me justifica diante dos meus próprios pecados. Mas nós não temos essa conotação. Quando os hebreus falavam, quando seu pai falava Jacó, ele não estava falando Jacó, ele estava falando calcanhar, aquele que pega o calcanhar. Quando ele ouve essas palavras, ele simplesmente simboliza alguém que pega o calcanhar, alguém que está disposto a viver conforme alguém que incomoda, que vai pegando no calcanhar dos outros. Essa realidade de Jacó passa a ser uma realidade da sua vida. Ele passa a viver de acordo com o rótulo que lhes deram. O nome que ele recebeu dos seus pais, ele passa a viver de acordo com esses rótulos. Todos nós chegamos aqui de acordo com uma rotulagem que colocaram a nosso respeito. Todos nós viemos até aqui de alguma maneira e temos alguém que falou a respeito de nós. Alguém disse coisas a respeito de nós, sejam boas, sejam ruins, mas nós chegamos com uma rotulagem, um rótulo que nos atesta ou não atesta a nossa realidade. E quando as pessoas falam a nosso respeito, nós podemos ter duas reações: rejeitar aquilo que é falado a respeito de nós e se firmar naquilo que Deus falou a nosso respeito. Ou podemos ouvir aquilo que as pessoas falam de nós e tomar isso por verdade e esquecer o que Deus falou a nosso respeito. Porque antes de Jacó nascer, antes de sequer ele ter um nome,
Ele já tinha sido escolhido para ser aquele pela qual as promessas de Deus cairiam. Mas ele cresce com outro estigma. Ele cresce com uma sensação que se ele não pegar no calcanhar dos outros, se ele não fizer algo, as promessas que Deus colocou sobre a vida dele não iriam se cumprir. Então ele vai começar a viver de acordo com o seu rótulo. Isso fala muito a respeito de nós, porque nós estamos falando de pessoas que estavam debaixo de uma promessa de Deus. Eu não estou falando de pessoas que estavam no mundo, que não conheciam Deus, que não tinham nenhum tipo de contato com Jeová. Não, eu estou falando de uma família que desde Abraão está seguindo os passos, proferindo quem é o Deus verdadeiro. Ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Ele ouviu a respeito do nascimento do seu pai, Isaque, maravilhoso, filho de uma senhora e de um senhor de mais de 90 anos de idade. Ele viu como Deus o chamou e tirou de uma terra que ele nem conhecia, que era Padarã, e os levou para uma nova terra que Deus prometeu que daria por herança. Eles estão nesta terra, eles estão habitando já no local da sua promessa, eles já estão vivendo ali de acordo com a promessa de Deus. Eles chegaram ali porque Deus os conduziu. Eles ouviram a história de Isaque quando queria se casar, que foi e enviou um servo até a cidade onde era a sua família, e lá encontrou a famosa Rebeca. Então tiveram literalmente uma presença de Deus confirmando e trazendo uma pessoa da sua família para ser o seu noivo, a sua esposa. Então nós vemos uma situação aonde que Jacó foi ouvindo histórias e histórias de um Deus poderoso, de um Deus que faz, de um Deus que faz, de um Deus que continua fazendo. Mas quando ele cresce com uma estigma, que ele precisa lutar lutas baixas para alcançar as promessas de Deus. Ele começa então a, de alguma maneira, trazer algumas atitudes, alguns comportamentos a respeito das promessas. A primeira coisa que ele vai fazer, e eu estou contando e narrando a história de Jacó para chegar até o texto do capítulo 28. Ele vai no capítulo 25 roubar o direito da primogenitura. Ele vai pegar o seu irmão, para que eu alcance as bênçãos de Deus, eu preciso que a bênção de Esaú não esteja sobre ele. Eu preciso pegar aquilo que é de Esaú. Eu preciso pegar aquilo que é a primogenitura, eu preciso disso. Mas veja, a primogenitura de Esaú não passa de uma primogenitura onde Deus já tinha o rejeitado. Nada que seria de Esaú poderia ser benéfico para Jacó. Nada que fosse de Esaú poderia ter algum proveito, porque se é Deus que determinou uma bênção, o que é a bênção da primogenitura para um Deus todo-poderoso, que tem na sua mão todo o controle, toda a ação está na mão dele? Ele não precisa de primogenitura de Esaú para abençoar Jacó. Ele não precisa disso. Para dar pão no deserto, Deus não usou farinha, usou orvalho. Para colocar vinho num casamento, Deus não usou uma uva. Deus não precisa das nossas matérias-primas para fazer a sua vontade, a sua obra. Quando Ele quer fazer, Ele torna do nada, do impossível. Ele faz, Ele não precisa de mim e de você para cumprir o seu propósito. Como nós reagimos à promessa determina como as promessas chegam até nós. Ele começa então, no primeiro estágio, a roubar a primogenitura. O que é a primogenitura? É uma bênção especial para o filho mais velho. É uma bênção pela qual o filho mais velho tem um direito maior a uma herança. É isso. É puramente material. Puramente material. Se ele não tiver a bênção da primogenitura, Deus não vai fazer na vida dele. Ele não vai atingir as promessas de Deus. Então ele rouba o direito da primogenitura. E os irmãos que conhecem, são apalavrados na palavra aqui na Bíblia, conhecem a história que ele vai embora e não leva absolutamente nada desse direito. Ele tem a bênção da primogenitura, mas o direito da primogenitura ele não consegue resgatar. Porque não é dele a bênção vem de Deus.
A segunda coisa que ele vai fazer no verso 27, no capítulo 27, que é onde nós lemos já a parte final da história. Ele vai pegar a bênção do seu pai, que era dada para Esaú, e vai se fingir de Esaú. Ele vai se vestir, ele se preza ao papel de se vestir como alguém que Deus rejeita. Ele se preza ao papel de fazer vez de alguém que Deus não está abençoando, para receber a bênção de alguém, de um humano, rejeitando a bênção do Todo-Poderoso. Se Deus não fosse Deus, nós até acreditaríamos que talvez Jacó precisasse dessa bênção do pai, não é verdade? Se nós não confiássemos em Deus, se nós não soubéssemos quem Deus é e o que Ele é poderoso para fazer, talvez nós achamos, ao ler a palavra, que se dele não tivesse roubado essa bênção do seu irmão, talvez não seria realmente possível Deus fazer na vida dele. Ora, mas eu acho que vocês leem a mesma Bíblia que eu, e eu tenho certeza que vocês leem, porque essa igreja abençoada, maravilhosa, eu vi Deus aqui nessa casa essa noite, e eu tenho a certeza que vocês confiam, não num Deus incapaz de fazer, não num Deus que não tem poder para fazer, mas creem no Deus que não depende de bênção de primogenitura, não depende de bênçãos humanas, bênçãos paternas, bênçãos de outros, para determinar para mim e para a sua vida aonde nós iremos chegar. A verdade é que ele quer uma bênção humana, que é a aprovação humana. Ele precisa de uma aprovação que é puramente humana. Ele deseja para si algo que Deus já rejeitou, mas ele continua e vai pegando no calcanhar, são as lutas sujas. Ele pensa que toda vez que ele está fazendo isso, ele está fazendo algo que realmente diz a respeito de si. Se ele não fizer, se ele não dar um jeito, se ele não cutucar, se ele não fazer algo a respeito, as promessas de Deus não vão chegar. E nisso nós podemos incorrer no perigo de querer a bênção do nosso irmão. Mas a grande realidade que nós podemos ter a certeza aqui, de acordo com o que nós lemos a respeito de Jacó, é que todas as suas atitudes geram consequências. E as atitudes dele não são outras a não ser uma falta de confiança no Deus que fez a promessa, uma falta de confiança no Deus poderoso, uma falta de confiança na palavra que Deus determinou a seu respeito. E ele vai deixar que essas circunstâncias dominem as suas atitudes, que essas circunstâncias dominem os seus atos. E é muito fácil para mim e para você cair no mesmo perigo, porque por vezes a promessa demora um pouquinho. Então eu acho, pastor, que eu preciso fazer algo diferente, porque não está dando certo do meu jeito. Eu acho que eu vou ter que ajudar Deus um pouquinho. Quem sabe derrubar um irmão do lado, quem sabe, sei lá, contar alguma fofoca para denegrir a imagem de alguém. Ou quem sabe no trabalho eu preciso de uma promoção, mas ela não chega, então eu vou falar algumas mentiras, ou eu vou criar um motim dentro do meu trabalho, para que aí sim uma demissão chegue e eu seja favorecido. Deus não está nesse processo. Deus não precisa disso. Deus não quer isso para mim e para a sua vida. Deus não precisa de artimanhas. Deus não precisa de situações criadas por nós para prometer, para cumprir e para realizar aquilo que Ele tem para nós. Nós falamos aqui, diversas pessoas falaram, Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele completa. Não precisamos de criar situações. Não precisamos pedir com licença, pastor, Deus me dá liberdade de falar assim. Eu não preciso chegar no pastor e falar assim, pastor, me nota. Pastor, me nota. Veja, eu estou aqui, pastor. Manda uma mensagem de bom dia. Não é porque você deseja um bom dia, mas é que você quer lembrar que Ele existe. Eu não conversei com ele, pastor, eu não conversei contigo, mas Deus está me tomando nessa hora. Que existem situações pelas quais nós queremos manipular as circunstâncias para receber promessas de Deus, mas não é essa
promessa que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus quer uma igreja triunfante, uma igreja unida, uma igreja que pulsa verdade, 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 verdade. Não há espaço no povo de Deus para manipulações, não há espaço no povo de Deus para dissensões, para facções, para motins. Não há espaço na nossa vida, somente há espaço para o agir de Deus, para o fluir de Deus, para aquilo que Ele tem para nós. São 3 consequências. São 3 consequências de não confiar nas promessas de Deus. Quais são? A primeira coisa que acontece, que nós lemos, a mãe fica desesperada e fala: teu irmão quer te matar. A primeira coisa que acontece quando nós queremos ajudar a Deus a cumprir as promessas na nossa vida e não confiamos em Deus para que Ele faça no tempo que Ele determinou para nós, é que potencialmente nós podemos gerar ambientes tóxicos. Potencialmente nós podemos gerar ambientes aonde irmãos se tornam assassinos. Em nenhum momento da palavra a Bíblia nos mostra que há uma divisão, uma dissensão entre os 2 irmãos. Apenas que Jacó é oportunista de acordo com os processos. Tanto é que depois de anos, e os irmãos conhecem a história, ele vai voltar e o seu irmão abraça, o beija de saudade. Não há espaço aqui para deduzirmos que existe um conflito entre os 2. É apenas um oportunismo. Só que um oportunismo dissimulado num ambiente onde era para ser um ambiente familiar, um ambiente de sentar na mesa, um ambiente onde fosse comunhão, fosse carinho, fosse afeto, fosse companheirismo, se gerou um ambiente tóxico. E ambientes tóxicos faz com que nós precisamos sair correndo para salvar a nossa própria vida. Quando nós geramos a nossa própria demanda de promessa, quando nós mesmos nos colocamos como os agentes que irão fazer e executar a promessa, potencialmente precisamos correr para salvar a nossa própria vida. A segunda coisa que vai acontecer, nós lemos no verso 10 do capítulo 28. Se a primeira é gerar ambientes tóxicos, a segunda coisa que vai acontecer com Jacó, e potencialmente pode acontecer conosco, é se distanciar das promessas. O capítulo de número 28 diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Mas espera aí, se nós voltarmos alguns capítulos, nós vamos ver o contrário acontecendo. Nós vamos ver o avô de Jacó sendo chamado por Deus para sair de Harã e ir para a terra prometida. Porque a promessa de Deus é a seguinte: sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra da promessa onde eu vou te colocar. E quando nós olhamos para Jacó, Jacó está fazendo um movimento reverso. Ele está saindo da terra da promessa e voltando para a terra da enganação. Ele está voltando para os ambientes que ele nem deveria estar. Tanto isso é que o seu tio Labão vai aproveitar dele. Quando nós queremos ajudar Deus a cumprir as promessas dele na nossa vida, potencialmente podemos estar nos distanciando da promessa, regressando para um lugar onde nós já deveríamos ter saído, regressando para um lugar onde Deus já nos tirou, voltando para ambientes onde Deus não nos quer mais. A terceira consequência, eu estou apenas introduzindo para nós chegarmos no texto da escada no céu, que toca ao céu. A terceira consequência de tentar ajudar Deus e não confiar nas suas promessas é se contentar com coisas que não cumprem o seu propósito. No verso 11 desse mesmo capítulo 28 vai dizer: quando chegou a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto, e pegou uma das pedras e fez dela um travesseiro. O dia que pedra se tornar um travesseiro, eu acredito que ninguém aqui hoje vai para a sua casa pegar a sua pedrinha e colocar em cima da cama para servir de travesseiro. Ninguém aqui vai pensar em sã consciência que se é confortável deitar em cima de um travesseiro.
Mas ele tem que sair tão rápido, tão correndo, tão desesperado pela sua própria vida, que ele não tem nem um paletó para colocar debaixo da cabeça. Ele sai tão correndo, tão desesperado por a sua vida, que ele não tem tempo para pegar nenhuma pecinha para servir de travesseiro. Então ele tem que se contentar com as realidades que lhe foram apresentadas pelo seu próprio achismo de achar que ele pode ajudar Deus. Então ele pega algo que não serve ao propósito. Pedra nunca vai servir de travesseiro. Pedra não é travesseiro nem aqui, nem na China. Pedra é pedra. Pedra não serve para uma boa noite de descanso. É ou não é? Quem gostaria aqui de dormir hoje numa bela pedra? Acho que ninguém. Mas pela situação que ele colocou, ele começa a aceitar coisas estranhas na sua vida, que não cumprem ao seu devido propósito. Pedra jamais será travesseiro, mas para aqueles que se distanciam da promessa, aqueles que não estão confiando em Deus, começam a aceitar coisas estranhas em sua vida. Para, em nome de Jesus, nesta noite, de aceitar coisas estranhas, só por causa do não cumprimento ainda do tempo que você acha que Deus deveria ter feito já. Comece a olhar para a sua vida e para a sua trajetória e veja se não há algo estranho que você tem se conformado, se não há algo estranho que você tem se deitado a cabeça achando que é confortável, mas não é. Estamos enganando a nós mesmos achando que pedras são travesseiros, mas não são. E é nesse cenário, até aqui, aonde tudo converge. É como se Deus estivesse olhando para Jacó, o lutador das lutas baixas, o lutador dos calcanhares. Ele vê Jacó se movimentando, ele vê Jacó manipulando, ele vê Jacó roubando promessas, pegando coisas de pessoas miseráveis, pegando coisas de pessoas que Deus não agrada, achando que isso pode acontecer. Então Deus vai permitindo, vai mandando, vai deixando, as coisas vão acontecendo. Jacó vive, luta, e o único lugar que ele chega é deitado num deserto sobre uma pedra. É nesse cenário, é nessas circunstâncias aonde tudo o que Jacó fez, que não chegou a lugar nenhum, é aonde Deus entra. É quando já não há mais esperança para aquele rapaz. É quando ele vê que a bênção da primogenitura não valeu de nada. É quando ele vê que ele pegar a bênção do seu irmão só o credenciou para voltar para uma terra estranha. É só no meio de uma noite mal dormida de sono, aonde todas as esperanças vão embora, é aonde Deus fala: aonde o seu coração libera que eu faça, aí eu entro. É quando todas as coisas que nós lutamos para conseguir, todas as promessas que nós lutamos para ter, quando nós olhamos e falamos: eu não alcanço, eu não consigo ter as promessas de Deus na minha vida, porque eu mesmo estou tentando alcançá-las. É onde as esperanças vão embora, é onde Deus aparece. Se você está com a sua Bíblia aberta, no verso de número 12, nós lemos: e sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Veja, até aqui Jacó fez do seu jeito. Até aqui Jacó deu um jeito de conseguir promessas e bênçãos, e não conseguiu resultado algum. A partir de agora Deus está intervindo na vida dele, e vai mostrar algumas coisas. E nessas coisas, e nós precisamos entender que tudo que Deus mostra tem um objetivo. Tudo que Deus mostra, Deus não mostra tesouros para que a gente simplesmente vislumbre, sem que nos traga algo didático para nós. Deus mostrou para Jacó, não foi simplesmente uma escada para ele ficar maravilhado. Olha que bonito. Deus não mostra escada para ninguém, Deus não mostra coisas para ninguém que Deus não queira mostrar, que Deus não queira ser enfático no processo. Então, se ele está vendo escada, anjos subindo e descendo, tem propósito, porque a partir de agora, quem está no comando é Deus. Até aqui foi Jacó, mas do sonho para frente vai ser Deus no processo. E ele está mostrando algo para Jacó. Ele não pediu para ver escada, ele queria a bênção. Ele está vendo escada, ele está vendo o anjo subindo e descendo. Entenda uma coisa:
Por que teria uma escada naquele... Eu parei para me perguntar, por que Deus queria mostrar uma escada para Jacó naquele lugar? A Bíblia diz que ele viu uma escada que do chão até o céu tocava, e anjos subiam e desciam pela essa escada. Eu acho isso maravilhoso. Anjos subiam e desciam na escada. Aí eu pego outros textos bíblicos que falam de anjos e começo a referenciar esses eventos. Por exemplo, quando Jesus sobe ao céu no Monte das Oliveiras, os anjos vêm voando, e eles falam para aquelas pessoas que estão vendo Jesus subir: por que vocês estão olhando aquele que está subindo? Ou seja, a capacidade dos anjos é de voar. Anjos têm a capacidade de voar. Mas quando nós olhamos para essa visão que Jacó está tendo, os anjos não estão voando, os anjos estão subindo e descendo degraus. Algo tem nesse processo que Deus está revelando a Jacó. Deus quer mostrar para Jacó que o que ele faz anjos que voam, ele faz anjos que obedecem também a sua voz. E mesmo que anjos possam voar, Deus determina nessa visão: sobe degrau por degrau para chegar ao céu, desce degrau por degrau para chegar na terra. O que Deus está mostrando para Jacó: mesmo aqueles que eu faço voar respeitam o processo que eu estabeleci na vida deles. Se eles podem voar, nesta ocasião eles não estão voando. Por quê? Porque é degrau por degrau que você vai chegar aonde você vai chegar. Se você quer realmente viver as promessas, Jacó, olha os anjos, porque eles podem voar, mas eles estão subindo degrau por degrau. Eles entendem aquilo que eu ordenei. Não é pela sua capacidade de voar ou de andar, é pela obediência ao processo que Deus estabeleceu na sua vida. É mais ou menos Deus dizendo assim: Jacó, você lutou, você fez tudo, você quis tantas bênçãos, achou que podia voar, Jacó, achou que podia dar um jeito, encurtar tempos, achou que teria tempo e jeito para as minhas promessas. Mas os meus anjos estão sujeitos ao meu mando, ao meu comando, e o meu projeto, os meus intentos, é degrau por degrau, Jacó. Não queira apressar aquilo que eu já determinei, tempo e prazo para a sua vida. A primeira coisa que Deus vai fazer na vida de Jacó é mudar o que ele vê. Porque até então ele só via situações desérticas. Agora ele está vendo coisas espirituais. Oh, aleluia. Ele por enquanto só viu coisas materiais. Ele só conseguia discernir coisas materiais, promessas materiais. Ele só conseguia ver pedra, pão, bênçãos espirituais. Ele não via. Mas quando o Senhor aparece a ele, a primeira coisa que ele vê não são coisas materiais, não são coisas terrenas, passageiras, efêmeras. São as coisas do alto, são as coisas do céu, são as coisas dele. Ele quer revelar para mim e para você, não as suas bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, aleluia. A primeira coisa que Deus muda em Jacó é a maneira como ele vê. Ele vê material, agora ele começa a ver espiritual. Nesta noite, Deus está trocando algumas vistas aqui hoje. Deus está trocando vistas carnais, materiais, limítrofes, para testemunhar coisas espirituais. Entenda, meu querido, hoje à noite talvez Deus te dê um sonho, e você não vai sonhar com uma casa, um carro. Você vai ver anjos subindo e descendo, você vai ver as promessas de Deus, você vai ver o agir de Deus para a sua vida. A segunda coisa que Deus faz, primeiro mexer na sua vista, trocar de coisas materiais para coisas espirituais. A segunda coisa que Deus vai fazer na vida de Jacó é mudar o que ele ouve. Porque até aqui ele foi chamado de calcanhar, de pegador de calcanhar. Até aqui ele ouviu coisas péssimas ao seu respeito. Até aqui ele absorveu coisas que talvez determinaram os seus dias. Mas a Bíblia vai nos dizer no verso 13, você está com a Bíblia aberta: eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse:
Eu sou o Senhor, Deus do seu pai Abraão e Deus do seu pai Isaque. A terra em que você está deitado, eu darei a você por herança. Até aqui ele ouviu que ele não poderia se movimentar diferente de pingar calcanhares. Mas o que Deus está mudando agora é o que ele ouve. Agora ele está ouvindo o que Deus vai fazer na vida dele, que ele vai receber as bênçãos de Deus, não pelas suas qualidades, não pelos seus méritos, mas porque Deus quer. Quando Deus quer, não há nada que possa impedir o teu agir. Nós falamos e pregamos, agindo Deus. Agindo Deus. Agindo Deus. Quem impedirá? Se essa noite eu quero crer que Deus vai tocar algumas vidas para ver coisas espirituais, eu também quero crer que nesta noite Deus vai abrir ouvidos para ouvir coisas espirituais. Ei, suas vistas vão mudar, a sua audição vai mudar, mas outra coisa também vai mudar em nossa vida nesta noite. O verso 15 vai dizer, do verso capítulo 28: eis que eu estou com você. Até aqui ele foi sozinho, porque ele não quis a companhia de Deus. A partir de agora, Deus vai com ele. A partir de agora, é o próprio Deus que está dizendo: eu vou contigo, eu estou contigo, eu não abro mão de caminhar contigo nessa trajetória que eu determinei para a sua vida. Deus não colocou apenas um destino para você ir, Deus colocou um destino para você chegar, e Ele não mandou vá, Ele fala vamos, aleluia. Ele não fala vai meu filho, Ele fala vamos, porque eu vou contigo, eu estou contigo de dia, de noite, ao deitar, ao dormir, eu estou contigo Jacó, eu estou contigo igreja amada. Preciso correr. Deus muda a visão, Deus muda a audição, Deus muda a companhia. Então Jacó acorda. A partir de agora as coisas vão entrar no seu devido lugar. Aleluias. Jacó, ele ao acordar, ele diz assim: eis que eu não percebia que o Senhor estava aqui. Esta é a casa de Deus, Betel. Eu não percebia, mas o Senhor está aqui. Às vezes na sua vida pode ser que você não esteja percebendo a presença de Deus na sua vida, mas Deus continua presente nela. Você pode às vezes não ver, não sentir, vir no culto e não perceber a sua presença, mas ou nós cremos na palavra de Deus que diz: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Querido, você pode até vir no culto e não sentir a presença de Deus, mas Deus está contigo. Você pode até vir aqui e dizer: ei, Deus não falou comigo hoje, mas Deus está caminhando contigo de volta para a tua casa, porque Deus é um Deus de perto. Ele é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Ele diz que Ele quer habitar em nosso coração. Então nós precisamos crer nessa palavra. Ou ela é verdadeira ou ela é mentirosa. E se ela é verdade, ela diz: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Nessa palavra a verdade. E se a verdade, Deus está contigo agora, neste momento, ao voltar para casa, ao entrar no seu banho, ao tomar o teu café, ao ir para o seu trabalho, no seu carro, você não está sozinho. Então ele vai pegar uma pedra, aleluia, a pedra que serviu de travesseiro. Ele percebe que não serve para travesseiro, então ele vai levantar um memorial, porque pedra não serve para travesseiro, mas pedra serve para altar. Pedra não serve para travesseiro, mas pedra na posição certa serve para altar. E altar é onde a gente derrama oferta, altar é onde a gente oferece aquilo que há de melhor em nós. Então ele vai pegar a pedra que ele usou para travesseiro. Eu não vou levar essa pedra na viagem, eu vou lembrar que teve um dia que Deus
quando eu estava dormindo, na minha trajetória, Ele se fez presente quando eu menos esperava. Eu vou lembrar aqui, vou levantar uma pedra que vai servir de memorial, para quando eu lembrar, para os meus filhos lembrar, que teve um dia. O dia qual foi? O dia que Deus tocou na sua vida. O dia que Deus falou contigo. Pode ter sido hoje, esse rapaz estranho que vos prega. Pode ser que no dia 20 de julho de 2025, Deus tocou no seu coração, e você está levantando agora um memorial e diz: eu me lembro desse dia. O dia que Deus falou comigo. O dia que Deus realinhou a minha rota. O dia que Deus deu uma nova visão, que me deu uma nova direção. Ele levanta um memorial e vai dizer algumas coisas para Deus, e é maravilhoso. Eu já encerro. Ele vai dizer assim no verso de número 20 e 21. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que eu empreendo, me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Entenda que até aqui ele não era. Entenda até aqui que era o Deus de Abraão e de Isaac, não era de Jacó. Mas a partir desta data, algo vai acontecer. Porque o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, o Deus do seu tio, o Deus do pastor, o meu Deus precisa ser o seu Deus também. Ele é o meu Deus, Ele é verdadeiro em minha vida, mas Ele precisa se tornar verdade em nosso coração. E Ele vai pedir coisas, Jacó vai pedir coisas simples. Ele queria copiosas bênçãos, ele queria primogenitura, ele queria a bênção do pai. Ele vai pedir para Deus coisas simples. Deus, você vai comigo? Deus, tu me guarda? Tu me dá uma comida para comer e uma roupa para vestir? É suficiente para mim agora. Sabe por quê? Porque ele entendeu que com Deus é melhor que sem Ele. Ele não precisa mais correr atrás de bênção. Ele precisa apenas de cuidado, de proteção, de comida e de vestimenta. E entenda uma coisa: o que Deus tem para nós é suficiente para que as promessas de Deus sejam cumpridas. E eles vão. E a Bíblia vai nos contar já no fim da história, depois de muitos anos, em Gênesis capítulo de número 32. Porque até aqui Deus abençoou, a coisa foi uma maravilha. Foi difícil lá na terra, porque as consequências das suas decisões foi difícil, mas Ele arrumou bênçãos, está voltando agora para a terra da promessa. E aí ele vai encontrar um anjo do Senhor. E aqui é onde as coisas mudam completamente de figura de novo. Até aqui Deus o abençoou, foi com ele, cuidou dele, recebeu promessas. Mas em Gênesis capítulo de número 32 vai dizer que ele viu um anjo. E ele pediu para o anjo, lutou com o anjo e pediu: me dá uma bênção. Os irmãos conhecem a história, né? É a famosa: me dá uma bênção para depois subir, né? Me dá a minha bênção para depois subir. E se nós lemos a história desse relato, nós vemos Jacó lutando com Deus. Parece que mudou a figura. Antigamente ele era conhecido por lutar lutas baixas. Ele era conhecido por lutar lutas baixas de calcanhares sujos. Agora ele está lutando com o próprio Deus. Ele está brigando com Deus, dizendo: me dá uma bênção. E é óbvio que nós lemos essa passagem e olhamos. Quando Deus responde a Jacó, Ele não dá nenhuma bênção para Jacó, porque a bênção que Deus já tinha determinado não precisava ser renovada. O que Deus vai fazer agora na vida de Jacó é mudar o rótulo pela qual ele é conhecido. Se até essa data ele era conhecido como aquele que lutas baixas de calcanhares, a partir de agora Deus vai falar assim: eu vou te dar um novo nome, e será chamado Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Entenda uma coisa: nós somos conhecidos pelas lutas que travamos. Nós podemos lutar lutas sujas, lutas que não levam a lugar nenhum, lutas que não proferem nenhum tipo de bênção para a nossa vida. Mas quando nós decidimos falar com aquele que é justo, que é digno, que é bom, quando nós olhamos para Ele e dizemos: Pai, é de Ti que eu quero, é de Ti que eu quero uma bênção, é de Ti que eu confio, é em Ti que eu quero todas as coisas. Então Deus olha para nós e diz assim: você não vai ser conhecido como alguém que luta lutas baixas, mas eu vou te dar um nome novo, um nome pela qual você será conhecido. É um homem que diz:
Ele é aquele que confia na minha obra, no meu trabalho, e prevalece porque confia, prevalece porque permanece, prevalece porque está comigo e não desiste de mim. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que está conosco, que luta com nós as nossas lutas, que luta com nós as nossas guerras, mas está conosco dia após dia, noite após noite, mudando os cenários da nossa vida. Se você crê em nome de Jesus, saia daqui nesta noite sabendo que Deus é um Deus que cumpre cada promessa que Ele fez ao nosso respeito, e que nós podemos confiar nele. Ele é digno de confiança. Afinal, o que Deus fez para nos desfavorecer? Ele só fez coisas boas. Deus é digno de confiança. Você crê nisso nessa noite? Deus é digno da nossa confiança. Creia nele, nas suas promessas. A Bíblia diz: crê nas promessas do Senhor Jesus e sereis prósperos na terra dos viventes. Quem crê, dá um glória a Deus nessa noite. Eu quero agradecer essa oportunidade. Em nome de Jesus, pastor, obrigado. Desculpe o horário. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.